Você nunca mais vai ficar sem saber como criar os agentes de IA aqui no N8N. Eu sou o Márcio Marques e nos próximos minutos eu vou te ensinar como você vai poder criar um time de vendas aqui no N8N. Então, antes de eu te falar aqui como é que você vai criar esses agentes, eu vou te explicar o que são aqui as áreas de vendas, né? Então, aqui na área de vendas, cada função ela tem um papel específico e complementar para o sucesso do processo comercial, tá? Então, aqui numa área de vendas, tá? É sempre interessante ter o SDR, né? Que ele é responsável por identificar e qualificar os leads, tá? Vocês vão ver que aqui a nossa agente ela qualifica esses leads, tá? Ela faz esse primeiro contato, geralmente por meio de pesquisas, ligações, e-mails. No nosso caso aqui, a gente vai fazer tudo direto aqui, receptivo, né? Recebendo esses leads, tá? Então, o trabalho dela é filtrar os leads, garantindo que apenas clientes com mais chance ali de fechar negócio avancem para as próximas etapas, ou seja, ali avançar ali para o closer, tá? Mas também existe na equipe, nós não vamos trabalhar nesse agente, existe o Hunter, né? Que o Hunter ele atua de forma mais ativa na prospecção. A sua principal função é buscar novos clientes e oportunidades, caçando leads que ainda não demonstraram interesse. Então é importante você entender que existe, tá? E se você entender aqui que é necessário para o seu negócio ter um Hunter, deixa aqui nos comentários, né? Que se tiver bastante comentários aqui querendo o Hunter, o prospectador, eu crio um vídeo específico sobre isso. A gente tem o Closer, tá? Que o Closer aqui, a gente vai utilizar o Closer aqui no nosso agente, tá? Que ele vai entrar aqui na etapa final do processo de vendas. O Closer ele pode ser diferente, né? Num processo físico, né? Tem muita empresa que prefere ter o Closer físico, né? Mas daí o SDR poderia estar qualificando e passar para o departamento do Closer, tá? Mas nesse caso aqui, como seria para venda de cursos online, né? A gente vai ter aqui um agente focado em vender o curso. Então, o closer geralmente ele entra na etapa final do processo de vendas, né, após a qualificação, e também ali ele faz o desenvolvimento do relacionamento com o cliente, tá? Então, ele é responsável por conduzir as negociações e fechar o negócio aqui, que vocês vão ver o nosso closer aqui, ele está pronto para isso. A função de cada um desses agentes, tá, é vital no ciclo de vendas, tá? Um ciclo de vendas mais eficiente, onde o SDR abre as portas qualificando os leads, o Hunter expande o mercado com novas oportunidades e o Closer ali transforma essas oportunidades em vendas. É assim que funciona geralmente o ciclo de vendas. A gente tem depois de fechar a venda, né? O onboarding do cliente, enfim, o farmer, mas nós vamos abordar aqui o SDR e o closer. Então, eu sempre gosto de ressaltar aqui por que utilizar o N8N, tá? Um dos principais motivos é que ele é de código aberto, tá? Então, você pode ter ali uma versão na tua nuvem, tá? Você pode criar regras de negócio no N8N, ele não é só para construção de agentes, ele tem ali automações, então você pode dar o poder das automações, tá? O poder de automações com IA. Então isso aqui é um poder muito grande, tá? E também tem o poder da comunidade gigante, que tem muito conteúdo. A empresa, tá? Ela acabou de receber uma rodada agora, recentemente, de 55 milhões de euros, tá? E eles também prometem aqui ter muito investimento em desenvolvimento de agentes de IA, nessa parte de inteligência artificial. Então, olhando aqui, ó, então aqui você vai ver aqui que tem que o N8N fechou essa rodada de série B, tá, de 55 milhões, tá? Depois você vai ver aqui também, ó, que tem o poder da comunidade, que é isso que eu acabei de falar para vocês, né? O que torna o N8N diferente não é apenas o que ele pode fazer, tá? Mas é como ele permite que faça isso. Então é interessante você ver, tá? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, porque é interessante você ver aqui a história do N8N, ver a empresa que está por trás. Muita gente utiliza ferramentas e não sabe qual é a empresa que está por trás, então é interessante ver isso, que eles têm uma comunidade
muito ativa e aqui no Brasil a cada dia cresce mais e tem essa questão aqui da IA, mais automação, que explica aqui para onde que eles estão indo. Então é bem importante aqui você saber um pouquinho mais sobre o N8N. Então, sempre quando eu vou criar um agente de IA, eu venho aqui, tá, para a tela em branco, tá, para começar aqui a ideia dele, tá? Mesmo que depois ela se transforme em outra coisa, é sempre importante ter aqui um pouquinho da ideia de como vai funcionar ali a minha automação, o meu agente, tá? Então, eu faço um planejamento prévio, tá? Que nesse planejamento prévio aqui, eu tenho aqui sempre os pilares, tá? Quais são os meus pilares de desenvolvimento, tá? É ser sempre minimalista. Eu posso começar com um fluxo grande, tá? Mas eu sempre tento enxugar ele, porque é mais fácil de ter manutenção e não é interessante aqui para mim ter fluxos muito grandes, tá? Então eu tenho esse minimalismo, também eu faço validação constante para poder deixar ele sempre minimalista, tá? E com essas validações eu tenho melhorias contínuas, tá? Então aqui tem alguns stacks de ferramenta que eu utilizo, tá? Então eu utilizo aqui o N8N, a Hetzner para poder ter ele na minha VPS e também aqui o Rail A para poder ter aqui os meus clientes e também fazer alguns testes, porque é muito fácil colocar na Rail A, aí você consegue ter o N8N aí em 10 minutos, tá? Utilizo o Supabase como banco de dados. Vocês vão ver como é que eu uso isso. E também aqui o ChatUT, tá? Para a interação humana. Então aqui eu sempre versiono aqui os meus agentes, tá? E também eu faço aqui aqui é só um modelo simples aqui do que eu faço aqui de um Kanban para construir o meu agente, tá? Então eu tenho aqui as justificativas por que fazer o projeto. Como eu preciso ter aqui 3 instâncias, se eu quiser ter o receptivo, o SDR e o closer, por exemplo, eu quero centralizar tudo numa instância, tá? Então, ali, aquele agente ali que atende naquele número de WhatsApp, ele vai poder ser multidepartamento, multi-agentes, tá? Com essa capacidade, ele não precisa ter ali 3 números, tá? Ele vai estar entendendo ali qual departamento atender. Então, o objetivo, né? São esses objetivos. Fazer o receptivo para direcionar o contato do agente correto, né, conforme o produto ou serviço, aí vai depender do seu caso, tá? Aqui alguns requisitos, né? Então, trocar de departamento conforme a jornada do cliente, receptivo, SDR, closer e humano, tá? Então, as habilidades aqui é diferente para cada agente tem ali o seu prompt próprio, tá? Então, eu também quero aqui como requisito parar o agente e transferir para um humano. E também ele vai ter a possibilidade futura de integrar ali com um CRM. No primeiro momento, a gente está colocando esses dados dentro de um banco de dados para controle aqui, mas futuramente a gente vai evoluir esse SDR, por exemplo, para ele estar colocando aqui todas essas informações ali num CRM. Também pode utilizar aqui uma ferramenta como o Telegram ou o Slack para separar ali as mensagens, as notificações de conforme o humano está interagindo ali, o cliente está interagindo com o teu agente, tá? Você pode jogar ali para um Slack e para um Telegram, em vez de mandar para um WhatsApp essa parte ali de notificações. Ele futuramente vai fazer agendamentos, tá? Então aqui sobre a base de dados, né, a base de conhecimento do produto, né, conforme o produto, o agente que está atendendo, né? Então o closer ali, ele vai ter a capacidade de entrar no banco de dados e saber o que tem sobre o produto, o serviço que ele está vendendo. Então, futuramente, ele também vai poder fazer ali as FUPs, né, os follow-ups, quando ele tiver com uma interação ali sem interação, na verdade, do lead, ele vai poder estar notificando esse lead ali. Então, depois ali dos requisitos, tá, e das justificativas, eu venho aqui para desenhar a solução antes de entrar no N8N, tá? Porque é importante ter essa visualização aqui para clarear as ideias, tá? Então, aqui a gente vai ter um gatilho, que esse gatilho aqui pode vir direto do WhatsApp, futuramente ali depois desenvolvido ele vai para o WhatsApp, mas aqui quando eu estou em desenvolvimento eu utilizo o Chat Trigger, tá? Então,
aqui a gente vai ter o chat, tá? Depois eu tenho uma normalização desses dados, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, só vou mostrar para vocês aqui como é que eu pensei e lá no N8N eu mostro para vocês, mas aqui é importante, tá? Você ter esse desenho aqui de como é que vai ser a tua solução para depois ali você otimizar dentro do N8N, tá? Então aqui também é importante aqui você ter desenhado aqui o seu banco de dados, como é que vai ser esse banco de dados, tá? Esse banco de dados aqui é criado automaticamente pelo agente de IA, tá? Depois eu tenho um banco de dados que é o comercial, onde vai ficar os dados coletados do lead, onde eu vou controlar o departamento desse lead, e eu tenho aqui a base de conhecimento aqui para o closer entender do produto. Olha só, quero fazer uma pausa aqui nesse vídeo, tá? Para te falar sobre como você pode ali adquirir conhecimentos sobre agentes de IA, tá? Então, eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp, onde você vai ter ali informações sobre o War Room, que é uma sala secreta que eu tenho ali toda quinta-feira, tá? Gratuita, tá? Então, você pode ter acesso ali a essa sala ali aqui no meu grupo aqui no WhatsApp, tá? Aqui também eu deixei para vocês aqui todos os meus vídeos do YouTube, eu estou catalogando aqui para ficar mais fácil para quem quiser separar ali por ferramenta, por tópicos, né? Então eu estou criando ali uma galeria aqui completa, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Então aqui você tem os principais vídeos do canal aqui liberado, tá? Para você poder assistir conforme a sua necessidade, tá? Então aqui você vai ter acesso aos templates que eu disponibilizo aqui gratuitamente. Agora aqui no N8N, tá? Eu vou dar um overview aqui completo aqui de como é que funciona esses multi-agentes, tá? Então eu sempre começo aqui com o chat trigger aqui, tá? Para poder testar ele aqui dentro do N8N sem precisar ir ali para o WhatsApp, tá? Quando está em desenvolvimento, só quando eu coloco em produção, vou colocar em produção ali, que eu começo a testar ele no WhatsApp, tá? Então esse chat aqui habilita você poder ter essa parte aqui para poder fazer todo ali o teste necessário, toda a conversação aqui com os agentes, tá? Então a gente sempre começa aqui essa parte aqui que eu vou setar alguns dados, tanto do que eu recebo do nó anterior, né, ou seja, de um webhook, ou seja, do que for, tá? Então aqui o principal que a gente tem que saber aqui agora é essa parte aqui do número, tá? Que esse número aqui eu vou usar tanto para memória quanto para identificar o usuário no banco de dados, vocês vão ver aqui, tá? Então, deixa eu tirar aqui para você ver melhor. Eu tenho aqui uma parte aqui que ele vai no banco de dados, tá? Ele vai buscar esse usuário, se esse usuário existe, ele vai nessa tabela aqui no banco de dados, tá? Na tabela aqui comercial. Nessa tabela comercial, ele vai entender se o usuário existe. Olha só, no teste que eu fiz aqui, ele já existe, ele está no departamento SDR, tá? Eu vou deletar ele, tá? Vou deletar ele para você ver desde o início. Então, vou entrar aqui no chat, eu vou dar um oi. Deixa eu só diminuir aqui para você ver todo o fluxo funcionando, daí eu vou explicando as coisas aqui dessa primeira parte aqui do receptivo. Eu vou dar um oi. O que está acontecendo agora, tá? Ele foi lá no banco de dados e verificou que não existia esse usuário. Aí ele criou um usuário novo, tá? E agora ele pegou aqui e passou para o agente de recepção, tá? Que esse agente de recepção aqui, ele está programado, tá? Para atualizar os dados conforme ali o que eu vou responder para ele, tá? Só te mostrar aqui no banco de dados, tá? Que aqui, ó, a gente não tinha nada. Agora eu vou dar um refresh aqui. Ele já tem aqui, ó. Ele tem aqui que o WhatsApp está em contato, né? Esse número aqui está em contato, tá? E que o departamento é o receptivo, porque ele não entende ainda para onde a gente quer ir, tá? Ele começa a fazer perguntas aqui, está programado para fazer perguntas aqui para entender qual departamento ele tem que mandar e atualizar isso aqui no banco de dados. Então, o que ele está me perguntando aqui? Meu nome é Maia Salles, daí a gente fico feliz em poder te ajudar hoje. Você quer desenvolver um agente de IA para a sua empresa ou quer aprender como criar um agente? Eu vou colocar aqui que eu quero aprender. Quero aprender. Aqui nas instruções ele já vai vir com uma mensagem aqui para que eu possa já ser direcionado. Ele foi agora lá no banco de dados e atualizou, tá? E agora ele vai me dar a resposta.
Então, ó, que ótimo que você gostaria de saber sobre a formação para aprender a criar agentes de IA. Olha só aqui o que aconteceu no banco de dados. Ele já está atualizando aqui para o Closer, tá? Então aqui ele já identificou que ele tem que passar para o Closer. Vou mostrar aqui uma coisa sem prompt algum, ó, que independente da memória dele, tá? Porque isso aqui é importante, porque eu coloquei aqui a memória dele aqui, ó, toda a memória dele estão iguais dos 3 agentes para ele se lembrar desse contexto, tá? Então todas elas aqui estão usando o agente principal, tá? Então vou fazer um teste aqui ao vivo aqui que eu não tinha feito ainda, que eu vou passar aqui, ó, que aqui você pode estar colocando aqui direto aqui no Supabase, aqui você pode estar alterando aqui o departamento, tá? Então não é para ele ir para o Closer agora, ele é para ir para SDR. Eu quero saber sobre um projeto. Vamos ver o que acontece. Então ele já entendeu, nesse caso aqui, ele já entendeu aqui que ele já está cadastrado, então ele foi para essa rota aqui de cima. E agora, como ele acionou aqui o SDR que a gente mudou lá, ó, ela vai me perguntar aqui, ó, para te ajudar melhor, poderia me dizer qual o nome da sua empresa? Por quê? Tá? Porque aqui o SDR, ele tem aqui ó, essa tool aqui, tá? Essa ferramenta que vai fazer assim, vai coletar os dados, né? Ela atualiza os dados coletados na conversa. Então ela vai fazer perguntas. Essas perguntas aqui estão no prompt aqui do SDR, tá? Tem um prompt aqui bem extenso. Então aqui eu tenho um prompt aqui que vai pegar e vai fazer toda essa parte aqui de qualificação do lead, tá? Mas antes de a gente entrar mais aqui nessa parte aqui, eu vou trocar novamente. Na verdade, eu vou deletar ele para a gente começar do zero. Vou deletar aqui essa parte aqui do comercial. Quando a gente está fazendo testes, tá? É bom você estar limpando a memória também, tá? Para poder ser mais assertivo aqui no início. Depois que você afinou aqui, você pode estar deixando para ter contexto, um contexto maior. Aqui dei um reset. Então vou dar um olá. Agora vai ir para o receptivo, ó. Vai fazer toda a rota de baixo aqui, vai criar um novo lead. Aqui é importante falar que eu acabei de receber aqui, ó. Eu estou recebendo mensagens aqui, ó. Eu tenho ele conectado na minha Evolution, né? Que é a API para conectar no WhatsApp, tá? Então, toda vez que um lead novo entra e vem aqui para a rota de cadastrar, ele vai lá e me avisa que tem um novo lead, tá? Então, aqui está programado para me enviar um novo lead. Ele cria o usuário, como a gente viu antes, e vai para a rota do receptivo, que eu vou dizer aqui que eu quero saber sobre desenvolvimento. Vamos ver se ela já vai entender dessa forma. Então, olha só, ela já atualizou aqui, ó. Se eu entrar aqui, ó, eu vou conseguir ver, ó, antes do banco de dados, tá? Eu tenho aqui qual o departamento que ela atualizou. Ela atualizou aqui o departamento SDR. Aqui são os outros campos que ela não perguntou ainda. Então vamos ver como é que funciona mais essa SDR aqui, só para você ver. Está me perguntando aqui se eu já tenho um agente em mente, eu gostaria de ideias para começar. Aqui eu poderia deixar mais fechado para ela não fazer essas perguntas muito abertas aqui no início, tá? Eu quero um agente de atendimento. Então aqui vai ficar na SDR, porque está setado aqui a SDR, tá? Uma evolução que eu já fiz em outro projeto é, se ela está numa SDR e entendeu que é para o Closer, ela automaticamente passa para o Closer. Perfeito, um agente de atendimento pode ser extremamente útil para melhorar o suporte do cliente. Antes de prosseguirmos, poderia dizer seu nome, por quê, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Vou colocar aqui Márcio. Tá? Então, eu colocando o meu nome aqui, tá? O que acontece? O SDR aqui, ó, ele tem que chamar aqui essa tool aqui prospect, tá? Para poder começar a gravar aqui meus dados, tá? Para poder depois passar lá para o banco de dados, tá? Então aqui ela já coletou o nome. Nem sempre ela vai pegar e vai fazer de primeira. Às vezes ela começa a conversar, vai coletando as informações e quando ela entender, tá, que é melhor passar para o banco de dados, ela passa. Já teve casos aqui que ela passou no início da conversa, né, conforme ela ia pegando, e tem casos aqui que ela passa depois de coletar tudo, tá? Vamos ver aqui o que ela fez já.
ver se ela já passou ou está fazendo esse caso. Então, eu vou vir aqui em comercial. Aqui no comercial, meu nome está aqui, ó, Márcio. Então, ela já está fazendo automaticamente. Vamos continuar aqui. O que ela está me perguntando agora? Mercado de atuação. Vou botar aqui educação. Então, aqui ela está criando um rapport, tá? Que ela está instruída a criar esse rapport. Ela está perguntando qual é o nome da empresa para poder atualizar no banco de dados. Eu vou botar aqui CX Ideias. O que ela vai fazer agora? A mesma coisa, ela vai atualizar no banco de dados e vai pegar aqui e gerar uma nova pergunta. Tudo de qualificação. Vamos lá, vamos só ver aqui, verificar se ela já atualizou isso também ou vai atualizar no final. Ó, aqui ela já atualizou o setor de educação, tá? Como é que ela está entendendo isso aqui? Além do prompt, tá? Ela está entendendo aqui embaixo, ó, vai carregar. Ela está entendendo aqui, ó, que quando eu quero o nome, eu coloquei aqui que é para vir da IA, né? Para a IA entender ali que ela captou o nome do usuário, tá? Eu disse assim, nome do usuário. Aí aqui ela vai já ter aqui um output aqui do que ela pegou. E assim para cada campo. Mais que ela está me perguntando, qual produto ou serviço sua empresa oferece no setor de educação? Bom, aqui ela vai fazer várias perguntas, tá? Ela tem umas 10 perguntas para fazer aqui, ela vai ficar aqui fazendo essas perguntas. Imagine o seguinte, isso aqui serve para qualquer negócio que precise de uma qualificação ou que precise coletar dados inicialmente do usuário para passar para um outro departamento, tá? Então você pode utilizar dessa forma também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver assim, ó, se ela já está pronta aqui para falar com o humano. Eu poderia até botar uma análise de sentimento aqui, eu já fiz até no prompt mesmo, sem precisar colocar aqui mais inteligência artificial no prompt mesmo, eu coloquei. Se a pessoa está insatisfeita, já passe para ali o departamento específico. Entendo, Márcio. Eu vou encaminhar sua solicitação para alguém da nossa equipe que pode ajudá-lo. Um momento, por favor. Então, vamos ver o que ela fez aqui, ó. Aqui no atualizar dados, ó, ela já está capaz aqui de atualizar o departamento. Então, ela já sabe que o departamento é humano. Agora, vamos ver o que acontece no departamento humano. Vou dar um obrigado aqui para ela. Então, ela foi para o departamento humano, acabou de vir uma notificação para mim aqui que o lead solicitou atendimento humano, tá? Como é que foi feito isso, tá? Eu peguei aqui no departamento humano, tá? Eu primeiro coloquei aqui uma chain, tá? Uma chain aqui que tem uma LLM também aqui plugada, tá? Para poder aqui mandar uma resposta para ela, tá? Então, ela já disse que notificou o responsável, porque está aqui nas instruções, atualizou novamente o departamento aqui, que o departamento é humano, tá? E depois aqui notificou o humano, né? Notificou o responsável pelo departamento. Vamos conferir agora aqui, ó. Aqui é para estar humano. Beleza, humano atendendo. Agora eu vou trocar aqui, ó. Trocar aqui para o closer para você ver. Pode me falar sobre os cursos. Imagina que você começou a conversar, o humano começou a conversar ali com a pessoa, e a pessoa disse, não, eu queria saber sobre curso, me enganei, né? Enfim, alguma coisa. Daí você vai poder trocar isso, tá? Inclusive, por uma ferramenta de chat, você pode ter isso ali integrado com o teu workflow aqui no N8N e poder fazer por lá sem ter que gerenciar o Supabase, e o próprio N8N faz isso, tá? Você pode falar sobre a formação? Então, voltando aqui para baixo, ó, agora ele já entendeu que o departamento é o closer, tá? Então ele está ativando aqui o closer. Ó. O closer já saiu falando aqui sobre a formação, tá? Que a formação tem aqui, é dividida em 4 pilares. O primeiro, agente de A,
em 7 dias, formação agente de A no N8N, enfim, ela vai falando aqui sobre a formação, tá? Esse agente aqui é um agente que eu ainda estou desenvolvendo, então ele pode começar até melhor, ele pode começar apenas com perguntas, enfim, para tentar entender o nível de conhecimento da pessoa, tá? Mas aqui é só para fins de teste mesmo. Bom, agora eu vou entrar nos prompts aqui para você entender como é que foi feito isso, tá? Aqui na parte do prompt, tá? No prompt que está no receptivo, tá? Então, aqui ela tem um papel, que o papel dela é descobrir qual é o departamento a atualizar conforme necessidade identificada na conversa com o cliente. Aqui a personalidade, tá? Aqui o objetivo dela, né? Seu único objetivo, né? Estou reforçando aqui que é entender qual departamento deve ser atualizado. Por que que eu fiz isso? Coloquei dessa forma bem fechada, tá? Para ela não sair falando outros assuntos, tá? Que o papel dela é só identificar ali qual é o departamento que ela tem que passar, tá? Aqui eu digo só um pouquinho mais para ela entender o contexto. E aqui eu tenho os passos, né? Aqui no primeiro passo eu tenho a saudação, que daí aqui eu já vou direcionar ela para fazer essa pergunta aqui, se você quer desenvolver um agente de IA para a sua empresa ou quer aprender a criar um agente. Então, aqui para ela entender que se conforme a resposta do cliente, ela vai ali chamar ali a função, a tool, né, que é a tool de departamento, tá? Que essa tool de departamento ela tem aqui, ó, informações sobre desenvolvimento de projetos de IAs, né? O departamento é SDR. Para informação sobre educação, criar agentes, formação, o departamento é o Closer. É essa parte aqui que atualiza lá, né? Que chama aquela tool lá do Supabase para poder atualizar o departamento.